quero que a gente reflita sobre algo que Deus colocou no meu coração para que você e eu pudéssemos refletir e ter a orientação do Senhor. Tá certo? E o que eu quero que a gente reflita hoje e que Deus colocou no meu coração é a esperança para o mundo. E eu acredito que se você já tem caminhado com a gente, se você já faz parte da conexão ou está próximo, você já ouviu esse termo e você já sabe do que eu estou falando. E aí eu faço uma pergunta para você refletir aí. O que é a esperança para o mundo? Qual é a esperança para o mundo? Você já sabe, né? Mas eu quero que a gente pense um pouquinho em algumas coisas. Gente, vamos refletir um pouco. Olha, esperança. O que é esperança? A esperança, ela tem para mim um significado que é o seguinte. Olha, para mim esperança é um olhar otimista a respeito do futuro. Então, a esperança é um olhar otimista a respeito do futuro. E se a gente for parar para refletir, nós vamos ver que hoje, nesse momento em que a gente está vivendo, no momento em que a gente está hoje, é um momento de desesperança, né? E o contrário de ter esperança é estar desesperado. E nós refletimos, ao perceber o mundo hoje, que existe muita desesperança. As pessoas vivem desesperadas. Você conhece pessoas que estão desesperadas? Gente, eu não sei ao certo quanto tempo faz que a gente começou com esse afastamento social. Mas uma coisa é certa. O tempo vai passando e a gente vai ficando angustiado, não é verdade? A gente já vai ficando preocupado. E aí chega um ponto em que nós perdemos a esperança. Nós perdemos aquela visão otimista do futuro. Nós passamos a não enxergar o futuro com bons olhos. Você já reparou isso? E você já reparou que tem pessoas que se desesperam mais rápido do que os outros? Então, desesperar não é só ficar fora de si, mas é perder essa esperança positiva de que o futuro será bom. Sabe, gente, e isso não é um pensamento de autoajuda, não. Na verdade, esse é o pensamento que Deus quer que você e eu tenhamos. E você, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não vida a Ele, eu digo que para você, eu acredito que seja mais difícil. Mas para quem entregou a vida a Cristo, para quem tem Jesus Cristo no coração e se relaciona com Ele, consegue perceber que há esperança no futuro. Jesus, ele já diz pra gente sobre essas coisas. Você percebe comigo que muitos cristãos, muitas pessoas que se dizem cristãos, eles mesmos se desesperam muito fácil? Gente, pessoas que entregaram a vida a Cristo às vezes vivem desesperadas. E isso é algo ruim. É algo ruim para a sua vida. Nós não precisamos estarmos desesperados com essa situação em que nós enfrentamos do coronavírus. Nós não podemos estar. Sabe por quê? Porque a resposta desse título de hoje é você e sou eu. A esperança para o mundo. Sabe quem é ou o que é a esperança para o mundo? Você e eu. Nós somos a esperança para o mundo. Nós, e isso, se a gente for resumir, o que é a esperança para o mundo? É a igreja. A igreja é a esperança para o mundo. O mundo que vive totalmente
desequilibrado, que vive sem referência, sem ter um norte, sem ter um caminho, sem ter uma visão. Vive num desespero. E se a gente olhar o mundo hoje, a gente vai ver o desespero instalado, onde as pessoas têm medo, um medo terrível, absoluto, e que paralisa as pessoas. Mas a esperança para o mundo é a igreja. Sou eu e é você. Então nós precisamos de respirar fundo e nos levarmos o pensamento, todo o nosso cuidado para a palavra do Senhor. Nós precisamos ir nas Escrituras. Nós precisamos ir nela para entender que, olha, nós, muito além de não podermos ficarmos desesperados, nós não precisamos. Nós entendemos que nós não precisamos viver desesperados ou desesperançosos. Sem isso. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 6. Pega sua Bíblia, Mateus capítulo 6. E a gente vai ler palavras do Senhor Jesus. Gente, eu sempre gosto de observar atentamente as palavras do Senhor Jesus. Sabe? Por quê? Porque é a palavra vinda diretamente do nosso Senhor, do Mestre. E ele vem orientar quanto a uma coisa importante, importantíssima. E aí, a gente vai ler o Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o 22 e o 23. E eu quero que você reflita comigo, eu quero que você pense comigo. Tá certo? Mateus, capítulo 6, os versos 22 e 23. Olha o que o Senhor Jesus diz. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E o 23. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Olha que interessante que Jesus fala. Ele fala que os olhos são a candeia do corpo. O que é uma candeia? Candeia é um grande luminário. É algo que ilumina, é algo que traz a luz, é algo que mostra, é algo que revela, é algo que traz a aparência das coisas. Então, os olhos é aquilo que traz luz. Então, ou seja, os olhos são também o filtro de tudo que entra em nós. E aí, se nós pararmos para pensar assim, nós entendemos melhor o verso 23. Olha só, que ele fala assim, olha, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Olha, então a luz que passa pelos nossos olhos, ou elas são para iluminar ou para enubrecer, né? Agora, pensa comigo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você inteiro será bom. Ou seja, a maneira como você olha para a vida, a maneira como você encara a vida, define quem você é. Porque se os seus olhos forem bons, se você decidir olhar as coisas com bons olhos, você inteiro será bom, será cheio de luz, você iluminará. Mas se você decidir olhar com maus olhos, olhar do ponto negativo, do ponto mal, tudo em você será mal. Então, olha, se você tem um olhar de esperança, um olhar positivo para o futuro, você será iluminado. Se você, porventura, tiver um olhar
negativo quanto ao futuro, tudo em você vai ser trevas. É isso que Jesus está dizendo. E isso é uma decisão nossa. Se nós vamos ter esperança ou não. É uma decisão nossa, é uma atitude. E olha, não é bom quando a gente encontra com uma pessoa otimista, quando alguém tem esperança, alguém que sempre levanta a gente, joga a gente para cima e sempre olha o lado bom das coisas? Pois é, ninguém quer estar do lado de alguém pessimista, de alguém aborrecido, de alguém de cara fechada, alguém que só vê o lado ruim. Ninguém gostaria, ninguém quer isso. Então, se você olhar o mundo com bons olhos, se você tiver esperança, o Senhor Jesus diz, você terá luz. E é isso que nós precisamos de ter nesse momento, família. Nós precisamos de ter esperança. Sabe por quê? Porque esse momento vai passar, vai acabar. Esse momento não será eterno. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está te preparando, como eu tenho falado aqui. Deus está preparando você para que quando passar esse momento, você esteja por cima. Para quê? Não é para você tirar onda dos outros, com a cara dos outros, não. É para que você possa ajudar, para que você possa ser luz para aqueles que necessitam. Você compreende isso que eu estou te dizendo? Então, a maneira que você encara vai determinar se você é uma pessoa esperançosa ou uma pessoa desesperada. E a igreja tem um papel muito grande, porque a igreja é a esperança para o mundo. E eu quero te dizer o seguinte, encha o seu coração de esperança. Encha o seu coração com a esperança que vem do alto. Olha quantas promessas que Deus tem para nós. Olha o quanto Deus fala conosco através da sua palavra. Então, a esperança para o mundo somos nós. Nós precisamos de encarar essa realidade com toda a firmeza do nosso coração. Você entende isso? Porque isso é algo poderoso. Isso muda completamente a sua vida. Isso gira uma chave espiritual. Jesus, ele ao dizer isso, ele gira essa chave espiritual. E olha, nós que conhecemos a palavra, nós que já entendemos essa palavra de Deus, nós que estamos passando por esse momento, olha, nós não deveríamos nos preocupar. Não deveríamos nos preocupar. Nós deveríamos estar tranquilos, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Em Mateus 28, Mateus 26, o verso 30, né? Vai dizer que o Senhor Jesus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, Ele está conosco. Ele cuida de nós. E aí, não seria novidade nós passarmos por cada problema. Olha o que o Salmo 23 nos diz. Ainda que eu passe por um vale escuro como a sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, meu pastor, está comigo. O Senhor, o nosso pastor. E Ele não é o nosso pastor? E de nada nós teremos falta? Então, tenha esperança. Tenha esperança. E olha, para ficar mais claro ainda, o que Jesus diz. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16. João, capítulo 16. É um evangelho maravilhoso. Leia esse evangelho todo umas 10 vezes, você vai ver. Você não vai enjoar dele. Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos ver o que Jesus fala. O Senhor Jesus diz. Olha, Jesus ele diz uma coisa aqui em relação aos seus discípulos. Ele estava com seus discípulos naquela última ceia.
E ali ele começa a conversar com os discípulos sobre o que iria acontecer. Que ele precisaria morrer, sofrer, morrer e depois ressuscitar. E nisso o coração dos discípulos entristeceu de tal maneira, que Jesus ele começa a confortar os discípulos. E eu acredito que talvez seja um momento em que eles estivessem desesperados, porque o mestre iria morrer. Como assim o mestre vai morrer e vai sofrer? Como isso? Né? E aí, talvez eles naquele momento de desesperança. Ali, Jesus ele conforta. Mas ele diz algumas palavras tão poderosas, tão poderosas. Acompanha comigo aqui, ó. O verso 33, lá no final. Lá no finalzinho, se não me engano, acho que é o último versículo do capítulo. Vai dizer, Jesus ele fala assim, olha, eu lhes disse essas coisas, ou seja, eu lhes disse essas coisas de que eu morreria, de que eu sofreria, de que eu iria para o Pai, né? Por que eu disse isso? Ele fala, né? Para que em mim vocês tenham paz. E aí ele diz, olha, neste mundo vocês terão aflição. Então, ele disse assim, olha, eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Sabe, gente, não é para que a gente possa ter paz no dinheiro, porque tem muita gente que está desesperado porque não tem dinheiro. Tem muita gente que está desesperado por causa de uma pessoa, o esposo, a esposa, o patrão, o sogro, a sogra, o filho. Não. Tem gente que está depositando a sua esperança no governo. Tem gente que está depositando a esperança no presidente. Tem gente que está colocando toda a sua esperança nos seus bens. Mas Jesus diz, olha, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Sabe por quê que vocês precisam ter paz em mim, diz o Senhor Jesus? Porque no mundo, certamente, com toda certeza, vocês terão aflição. E essa palavra, ela é muito propícia. Aflição. Aflição não é um sofrimentozinho qualquer. Aflição é aflito. Vem de aflito, de estar, né? É um sofrimento maior. Então ele diz, olha, no mundo vocês terão aflição. Mas não é só aflição, mas são aflições. Não é só uma vez. Não é só uma vez. Nós teremos aflições. Nós passaremos por aflições. Você entende isso? Mas ele não encerra por aqui. O Senhor ele não encerra. Ele não bate o martelo e fala, agora acabou. Não. Ele continua. Ele diz assim, olha, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tem algumas traduções que dizem, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, Jesus ele diz, olha, contudo, ou seja, mesmo com aflições, mesmo estando num mundo cheio de problema, vocês podem ter paz, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós venceremos juntamente com ele. Você e eu venceremos. É como se nós já soubéssemos o final da história. É como se nós pegamos o livro, fomos lá na última página, lemos, né, a última página que fala que aí o mocinho recuperou as joias, prendeu o bandido e casou-se com a mocinha. E viveram felizes para sempre. E depois a gente voltasse para o início e fosse viver todo aquele trama. Nós então já sabemos o final da história. Nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, não precisamos desesperar. Nós, na verdade, somos a esperança para o mundo. E aí, eu queria
que a gente refletisse aqui sobre um texto aqui que eu vou ler para vocês. Esse texto é um texto de Martinho Lutero. Lutero, ele viveu aquele momento da peste bubônica, chamada peste negra, onde devastou entre, se não me engano, 25 a 50 milhões de pessoas na Europa. Foi uma peste muito parecida aqui com esse coronavírus que a gente está vivendo, só que extremamente mais agressivo. A chamada peste negra, ela devastou, matou muitas pessoas. E Lutero, nesse momento, ele toma uma atitude esperançosa, de firmeza, de fé em Cristo. E aí ele manda uma carta para um senhor, e nessa carta ele diz qual seria a sua postura ao passar por esse momento. Eu acredito que isso sirva para nós hoje. E olha como essas palavras são extremamente atuais. Então, é a carta de Martinho Lutero, né? E o título é: Se alguém pode fugir de uma praga mortal. Lutero vai dizer o seguinte: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-me. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para eu não ficar contaminado. E assim, porventura, infligir em poluir outros. E, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. E aí Lutero continua: se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, não sou responsável pela minha própria morte, ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Olha o que Lutero diz, né? Ele seguiu os padrões da época, as orientações da época, o que era destinado para que as pessoas fizessem. E ele também diz sobre a postura dele como cristão. Sabe, gente? E eu acho até interessante fazer um parênteses aqui. Que às vezes a gente pensa assim: puxa vida, a gente não está reunindo como igreja fisicamente. A gente tem tido esses momentos que são maravilhosos, mas nada se compara com estar no prédio da igreja louvando juntos, né? E só que o que acontece? Pessoas, às vezes, elas vão, pagam suas contas, vão ao banco, vão à casa lotérica, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão visitar outros, as pessoas vão fazer suas compras, as pessoas fazem determinadas coisas. Mas por que as pessoas então não podem estar reunindo como igreja? Será que o vírus está só lá? Ou isso talvez pode ser uma desculpa para que nós não nos reunamos? Pensa nisso. Pensa nisso. Porque eu acredito que nós precisamos de ser a esperança para o mundo. E nós precisamos agir. E aí, eu quero mostrar para vocês sobre um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que entenderam a mensagem de Cristo, que se entregaram totalmente a Ele, que viveram por Ele e que apaixonadamente começaram a viver algo extraordinário na vida deles. Eles abriram mão de tudo que eles tinham, dos planos e dos sonhos que eles tinham para eles. E eles começaram a seguir os sonhos e planos, a visão
que o Senhor Jesus deixou para a vida deles. E esse grupo de pessoas era um grupo de pessoas comuns. Pessoas imperfeitas como você e como eu. Mas que tiveram unidade num propósito. Eles entenderam que ali eles eram a esperança para o mundo. E eles foram realmente a esperança para o mundo. E esse relato desse grupo de pessoas está lá em Atos. Abra sua Bíblia. Atos, capítulo 2. Os versos de 41 a 47. Isso mesmo. Atos, capítulo 2, do verso 41 ao 47. Ali aquele grupo de pessoas comuns, simples, como você, como eu. Eles falaram o seguinte: nós queremos mudar a nossa vida. Nós queremos algo diferente. Nós queremos entregar a nossa vida para algo muito mais poderoso do que os nossos planos e sonhos. Se você olhar na minha frase do WhatsApp, no meu status, você vai ver o seguinte: estou investindo a vida em algo que sobreviva a ela. E essa frase não é minha, eu peguei de uma outra pessoa, mas ela se tornou minha. Se não me engano, é William James que fala essa frase. E aí, essa frase se tornou minha. E eu não tiro essa frase do meu status. Não tiro. Sabe por quê? Porque eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão de Deus e eu quero segui-la. Assim como essas pessoas. Vamos ler? Atos 2, do 41 ao 47. Olha, 41. Os que aceitaram a mensagem. Qual mensagem? A mensagem de Cristo. Que Cristo é o Senhor. Que Ele é o Messias. Né? Então, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Eles se batizaram, ou seja, eles se comprometeram com aquilo que eles tinham aceitado. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas sendo impactadas diretamente pelo poder do amor de Deus. E aí o 42. E eles, apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha, a ponto de acontecer isso aqui ao 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, que era um local grande onde podia reunir todas as pessoas. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, ou singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o resultado disso? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse grupo de pessoas, eles impactaram a geração deles. Sabe? Num momento difícil, muito difícil, porque o Império Romano subjugava Israel na época. E eles eram tidos como simplesmente uma seita vinda do judaísmo. E eles eram rejeitados pelos judeus e pelos romanos. Você consegue compreender isso? Aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, eles viviam intensamente o que a gente acabou de ler. E é o que Deus quer que a gente faça. Sabe, nesse momento de crise, de dificuldade, é que nós sejamos a esperança para o mundo. Você é a esperança para o mundo. Você já pensou nisso? Então, a palavra de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos